Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Olha, acendeu a luz, a gente conseguiu ver todo mundo. Ai, como vocês são lindos, gente. Gente, o bispão não está aqui hoje, ele foi pregar lá numa das nossas igrejas, da nossa regional, na Itatatuquara. E hoje é nós. Amém? Aleluia! Eu não sei, irmãos, mas aqui tem muita lenha para queimar. Uhul! Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, capítulo 57. A gente vai ler do 57 ao 62. Vamos lá. Enquanto seguiam, quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí. Ah, vocês são ligeiros. E diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu despeça da minha família. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava a semana inteira, né? Normalmente quando Deus me dá assim o tema da mensagem já de primeira, e eu fiquei a semana inteira assim me perguntando: Jesus, o que o Senhor quer que eu fale? E não vinha. E ontem à tarde eu tirei um período de oração, falei: Jesus, eu preciso que venha. Porque amanhã eu vou pregar e eu preciso que o Senhor me dê uma direção do que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. E aí, irmão, sabe cena de filme? Que entra um vento e as páginas da Bíblia se mexem. E eis que veio um esboço de uma pregação de terça-feira que eu fiz aqui. Quem que estava aqui na última terça que eu preguei? Gente, eu peguei esse esboço e dei uma melhorada. Tá? Então, o tema da mensagem de hoje é o caminho do verdadeiro discípulo. Amém? Vamos conversar com discípulos hoje aqui? Amém, aleluia. Irmãos, Jesus usa essa pequena parábola para ilustrar o caminho do verdadeiro discipulado. No versículo 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo por onde quer que o Senhor for. Irmãos, o sentido de seguir é você não desviar o seu olhar de quem está à sua frente te seguindo. Alguém já pegou uma estrada à noite, irmãos, que você está indo para um lugar que você nunca viu na vida e tem alguém seguindo? Que não, vai que você sabe o caminho. Já aconteceu? E é aquela estrada cabulosa assim, parece cena de filme, tudo escuro, umas árvores assim, uma estrada de pedra. Irmãos, se a gente não tiver segurança que a pessoa da frente realmente sabe aonde está indo, aonde é o lugar, bate um desespero, não bate? Irmãos, às vezes eu me sinto assim no ônibus, porque às vezes é lugar que eu nunca vi na vida, e já aconteceu uma vez, irmãos, de eu me perder. Eu peguei o ônibus errado, eu estava indo trabalhar e eu estava meio dormindo de manhã, só eu? E peguei o ônibus errado, irmãos. Irmão, só que fui parar num lugar porque era um ônibus alimentador, não era um ônibus desses vermelhão. Eu fui parar num lugar que eu nunca fui na minha vida. E pior, irmãos, eu dormi no ônibus. Além de eu pegar o ônibus errado, eu dormi no ônibus. Ou seja, eu parei no ponto final e eu não sabia onde eu estava.
Irmãos, me bateu um desespero tão grande, mas tão grande, que eu fui me perguntando, eu falei, moça, eu peguei o Deus errado. Eu comecei a chorar de desespero, porque eu não sabia, detalhe, meu celular tinha acabado a bateria. Cenário, né, de filme. É muito cenário de filme. Aí, irmãos, a minha sorte que uma mulher muito bondosa, ela falou assim, tá, pra onde você estava indo? Na época eu trabalhava no shopping. Estava fazendo freelance no shopping Batel? No shopping Batel. E daí, eu falei, irmãos, eu estava assim, sentido totalmente inverso. E daí aquela mulher mais de idade me ensinou assim, ó, se você pegar esse ônibus, for até o ponto tal, descer e pegar outro ônibus até o ponto tal. Irmãos, enfim, precisei fazer uma viagem. E eu fui a viagem inteira chorando, irmãos, porque me bateu o desespero. Porque é horrível você estar perdida e não tem com quem falar. Porque como celular sem bateria, eu poderia ter ligado pro Muizão, né? Muizão, me socorre, Muizão. Né? Ou para as minhas irmãs, ou para minha mãe, para alguém conhecido, irmãos. Mas e nem isso eu tinha, irmãos. E daí eu lembro que eu cheguei na loja, minha outra irmã era gerente da loja, e daí eu cheguei assim que num furacão, sabe quando você está segurando o choro, que você não quer que ninguém fale com você, porque se falar você vai chorar? Cheguei que nem um furacão, assim, dela, o que você tem? Eu... Daí, irmãos, deu o que fazer para me acalmar, porque eu estava tentando chorar, mas daí foi difícil. Mas o que eu quero dizer com essa história, irmãos? Que quando a gente está no caminho certo, quando a gente está com alguém que a gente conhece, que a gente sente segurança em seguir, é muito mais fácil, não é? É muito mais fácil. Então, o sentido de você seguir é que se eu desviar o meu olhar, se eu estou seguindo o carro na frente e é um caminho que eu não conheço, se eu desviar o olhar para olhar uma árvore ou para, enfim, me distrair, irmãos, eu vou me perder. A gente se perde. Já aconteceu de quando você está seguindo alguém, a gente se perder, a pessoa que está à frente tem que parar o carro no acostamento para dar tempo da gente chegar para continuar a viagem? É ou não é? Por quê, irmãos? Porque a gente precisa ficar ali, ó, grudadinho com quem a gente está, com quem está nos guiando. E o sentido de seguir, irmãos, é independente como esteja o caminho. Irmãos, você deixa de ir no lugar, se você souber que a gente deixa, vou dizer que não deixa. Ó, o negócio é o seguinte, o Du vai guiando, mas é de noite, é um lugar cabuloso, é um lugar que tem cheio de buraco e corre risco de ter tronco quebrado no meio da estrada. Não dá um medinho de ir? Ah, mas se o Du sabe, eu vou. É ou não é, irmãos? Ah, não, mas o Du sabe o caminho. Então vai ser mais fácil. E se ainda mais tiver um tronco no meio do caminho, ele tira assim, ó, como se fosse um palito de dentro, irmãos. Né, Du? Ah, valorizei. Irmãos, o sentido de seguir é independente de como está o caminho. Porque se os meus olhos estiverem guiando quem está na frente, eu vou saber a pedra que eu vou precisar desviar. É ou não é? Se eu tiver de olho quem está na minha frente, eu vou saber o que me espera. Irmãos, quando Jesus fala, quando Jesus chama, siga-me, Ele sabe para onde Ele leva o seu povo. Quando Jesus nos chama a seguir Ele, irmãos, Ele não está levando a gente para um caminho incerto, Ele não está levando a gente para um lugar que a gente não sabe, não, irmãos. Jesus sabe de todas as coisas. Irmãos, ser discípulo requer privações, ser discípulo requer decisões. Irmãos, todos nós que uma vez aceitamos, né, a Jesus, que reconhecemos a sã doutrina, todos nós que reconhecemos, que aceitamos o evangelho da salvação e cremos no nome de Jesus, a palavra de Deus nos afirma que eu e você nos tornamos filhos. Você sabia disso? Todos nós que reconhecemos, que cremos no poder do nome de Jesus, nós nos tornamos filhos. E eu vou provar isso. Lá na palavra de Deus, em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos os quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Então, se você creu no nome de Jesus, se você aceitou no seu coração, se você reconhece o evangelho da salvação, você se tornou filho e filha. Isso é bênção, né, irmãos? Então, eu e você somos filhos de Deus. Mas algo interessante, irmãos, que eu queria agora fazer a gente começar a refletir. Nem todos os que são filhos são discípulos. Todos nós somos filhos, porém, não são todos que são discípulos. Porque discípulo, irmãos, eu vou falar para você a diferença de um filho e um discípulo. O discípulo, ele é totalmente leal ao seu mestre. O discípulo, ele ouve atentamente a voz do seu mestre. Ele está atento aos ensinamentos do seu mestre. A origem da palavra discípulo em hebraico é talmid, que no plural é talmidim. O significado da palavra talmid é estudante, estudioso e aprendiz. Um discípulo é um aprendiz do seu mestre. E um filho, irmãos? Um filho, ele ouve atentamente? Um filho obedece? Não, irmãos. Então, Jesus chamou todos para ser discípulo? Não. Jesus não chamou todos para ser discípulo. Qual que é a função de um aprendiz? Quando está lá na empresa e entra o novo aprendiz? Não, novo aprendiz é menor aprendiz. Que é o quê? É um adolescente que vai entrar numa empresa e vai pegar o jeito daquela empresa, né, para quando tiver uma idade, para pegar um cargo. Não é assim? Então, a função do aprendiz, irmãos, é ele aprender e exercer tudo o que ele aprendeu. Então, o discípulo, irmãos, ele tem que aprender com o seu mestre e exercer tudo o que aprendeu com o seu mestre. Irmãos, tem como ser um discípulo distante do mestre? Hoje, na era digital, aí, que tudo, quando a gente não pode se reunir presencial, vamos fazer uma reunião online. Eu confesso, irmãos, que eu não gosto. Né? Mas às vezes precisa. Né? Às vezes não tem tempo, às vezes é correria. Mas tem como ser um discípulo fazendo uma reunião online? Tem como? Sabe por que não tem, irmãos? Porque o discípulo é olho no olho. Discípulo é presencial, discípulo é proximidade, discípulo é intimidade. Irmãos, eu fico pensando que os discípulos de Jesus sabiam até os trejeitos dele. É ou não é? Sabe quando a pessoa tem um tique? E você convive tanto com a pessoa que você começa a ter o tique também? Eu acho que se Jesus tinha algum tique, irmãos, os discípulos tinham tudo igual. Sabe aquela coisa assim, eu gosto de verde, mas eu vou andar tanto com a Beta, a gente vai ser tão parça uma da outra que ela gosta de azul, eu vou começar a gostar de azul porque ela me influencia. Ser discípulo é isso, irmãos. Ser discípulo é estar perto, estar próximo, é ter o mesmo cheiro, é ter o mesmo tique. Irmãos, sabe quando às vezes a pessoa tem uma mania de falar, e daí você anda tanto com a pessoa e você pega a mesma mania, sabe, tal. Eu penso que os discípulos eram assim, irmãos. Então, não tem como um discípulo ser distante. Mas tem um filho pode ser distante? Pode. Um filho, ele continua sendo filho, sendo distante. Mas um discípulo, sendo distante, não continua sendo discípulo. Então, o discípulo, irmãos, precisa ser perto, precisa estar próximo, precisa sentir o cheiro, precisa saber das manias, precisa saber como que agrada o mestre, precisa saber o que deixa o mestre brabo. Isso é um discípulo, irmãos. É quando você viu, meu Deus do céu, eu estou andando tanto com o meu discípulo que eu estou me vestindo igual. É isso, irmãos. É a influência ser tão forte dentro de nós que a gente vai querer ser diferente. Por quê? Porque
Jesus, ele fazia isso com os seus discípulos. Jesus, se você for acompanhar a caminhada, desde quando o Senhor Jesus chamou os discípulos, até quando ele morreu, ressuscitou, até lá nas cartas do apóstolo Paulo, irmãos, o que esses homens revolucionaram. E foi porque, irmãos, porque Jesus os instruiu, Jesus os ensinou, e eles aprenderam, e eles deram continuidade àquilo que Jesus os ensinou. Eu quero que você entenda que Jesus, ele não quer que você seja apenas filho, mas ele quer que você seja um discípulo. Porque discípulo, irmãos, quer comprometimento. Nós precisamos nos comprometer para ser discípulo. Filho não precisa tanto. Filho, se der, Deus. Se não der, a gente releva. E discípulo não, irmãos. Então hoje, irmãos, eu quero provocar em vocês uma reflexão. E se até hoje você tem sido somente filho, eu quero que você hoje desperte a vontade de ser um discípulo. Porque ser discípulo, irmãos, tem os desafios? Tem. Mas é muito bom, pastora Val. Sabe por quê, irmãos? Jesus revelava os seus segredos para os seus discípulos. Jesus gerava os milagres com os seus discípulos e através dos seus discípulos. Isso é muito maravilhoso, irmãos. E eu gostaria de refletir com vocês 5 pontos ou 5 características que um discípulo carrega. E eu queria que você se autoanalisasse se você tem alguma delas, ou se você tem as 5, ou se você não tem nenhuma. Essa é uma noite de reflexão. Primeira característica, um discípulo, ele carrega os traços do seu mestre. Lá em Atos 14, 13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, ou seja, humildes e ocultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, as suas características, os traços do teu mestre, não vai depender se você tem 3 faculdades, 2 pós, se você fala inglês, se você fala japonês, se você tem bilhões de atividades, de habilidades. Não, irmãos. Sabe o que vai distinguir se você tem os traços do mestre? É aquilo que você vai gerar na vida das pessoas. Porque aqui, o texto fala, ao verem a ousadia de Pedro e João. E Jesus não era ousado, irmãos? Jesus não era ousado? Jesus ia no meio da multidão, irmãos, e libertava quem estava endemoniado, e curava quem estava enfermo, não estava nem aí, as pessoas estavam ali apontando o dedo para ele, falando mal dele. Isso aí tem pacto com o Beelzebu, isso aí é do Satanás. E ele estava aí, irmãos, e gerando milagre, libertando o povo, fazendo a transformação na vida das pessoas. É isso, irmãos. Um discípulo carrega os traços do seu mestre. E eu te pergunto, as pessoas reconhecem Jesus na sua vida? Quando você chega aos lugares, as pessoas veem Jesus em você? As pessoas reconhecem que há um diferencial em você? Porque precisa ter, irmãos. Qual que eram os traços de Jesus? Jesus era amoroso, Jesus perdoava, Jesus gerava milagres, Jesus não era preguiçoso, Jesus não tinha tempo ruim, irmãos. As pessoas veem os traços de Jesus em você? Ou você é só filho? Porque o filho fala, eu sou filho do... Sabia que eu sou filho da Rosângela? Irmãos, mãe te amo, tá? Entenda o que eu vou falar. Irmãos, que diferença faz eu falar que eu sou filho do fulano ou do que eu sou discípulo de Cristo e gero transformação na vida das pessoas? Porque carrega traços, irmãos. Eu sei que filho tem a proximidade, eu tenho certeza que eu tenho muito jeito da minha mãe em mim, tenho muito jeito do meu pai, mas entenda o que eu estou falando, irmãos. Estou falando dentro do reino de Deus, estou falando dentro da minha vida pessoal, eu estou falando no meu dia a dia. Um discípulo de Cristo precisa carregar os traços do seu mestre. Por quê? Porque anda tão junto que sabe como faz. Irmãos,
Às vezes eu fico me perguntando, quando algumas igrejas falem, né, não dá certo, fecha, eu fico imaginando o que deu de errado. Porque aquele que caminha com Cristo, que é discípulo de Cristo, sabe como fazer, pastora Val? Porque Jesus mostrou o caminho. Sabe como fazer, porque nós temos a instrução do Espírito Santo. Sabe como fazer. Sabe. E muitas vezes a gente, humanamente, irmãos, eu lembro até hoje, primeiro quando eu e o Bispão sumimos o sítio cercado na época, a gente era pastor de jovens lá na sede, Ju. Então qual que é o problema de jovem, irmãos? Qual que é o problema de jovem? Não pode fazer, né, antes do casamento, tem que obedecer pai e mãe, não é esse o conselho? Para de chegar atrasado no ensaio, menino. Não é isso, irmãos? Era isso que a gente, né? O maior trabalho que a gente tinha, às vezes, era instruir o jovem assim, ó, né? Vai namorar, espera o casamento, né? Se guarda a tua santidade, né? É esse conselho, o mais sério. Mas a gente veio e assumiu uma igreja, Beta. Daí eu lembro até hoje, o primeiro aconselhamento para casamento. A gente parou o carro na frente da casa, irmãos. A gente olhava assim, o casal tava brigando tanto, que só via, tipo, coisa voando assim, ó. Era leiteira, era, sabe assim, se pegando. E eu olhei assim pro amor, falei, amor do céu, e agora? A gente lembra até hoje, irmãos, no palhozinho vermelho. A gente deu a mão assim, Espírito Santo, o Senhor nos deu essa obra. Foi o Senhor que nos chamou. O Senhor nos chamou para te seguir. Então nos guia. Porque a gente não sabe o que fazer. Nos ajude, Espírito Santo. E foi, irmãos. Lembra que entramos e foi assim? Com a cara e com a coragem chegamos, irmãos. Sei que a gente fazia assim, sabe? Quando a gente entrou na casa. Daí chegou meio assim, irmãos, porque, sério, estava cabulosa a situação. E eu lembro, irmãos, que a gente foi conversando, o Espírito Santo foi agindo. Acabou, irmãos, que conseguimos apaziguar o casal. Oramos com eles, acabamos jantando os 4 juntos na mesa. Vocês entendem, irmãos? É sobre isso. Então, quando a gente entende que não é sobre nós, é sobre Ele, que se a gente seguiu esse chamado, quando Ele fala assim, siga-me, e a gente o segue, irmãos, nós vamos carregar os traços dEle. Se é ousadia, Ele vai te dar ousadia. Se é poder, Ele vai te dar poder. É sobre isso, irmãos. Talvez através da sua força física, irmãos, se fosse a minha força física, eu não ia conseguir nada, irmãos. Mas é que a gente carrega os traços do nosso mestre. E aonde ele chegava, irmãos, a coisa apaziguava. Aonde ele chegava, o demônio saía. Aonde ele chegava, as pessoas eram curadas. Aonde ele chegava, os milagres eram, Senhor, liberados, porque o Senhor estava ali. E é esses traços que eu e você precisamos carregar do nosso mestre. É isso, irmãos. Segundo ponto. Um discípulo carrega uma marca, a marca da frutificação. João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Querido, todo discípulo é aquele que permanece. Todo aquele que permanece gera fruto. Eu sei, irmãos, que nós temos vivido um tempo muito difícil, onde nós somos, semana passada o bispo falou muito sobre tentação, onde nós somos tentados constantemente a não permanecer. Eu sei que nós somos tentados diariamente a não permanecer, a desistir, a deixar para lá. Mas o verdadeiro discípulo é todo aquele que permanece. E aquele que permanece gera muito fruto. É isso que a palavra de Deus diz. Quem permanecer em mim e eu nele,
É uma troca, irmãos. Nós permanecemos nele e ele em nós. Esse sim dará muito fruto. Queridos, eu sempre digo, eu tenho uma frase que quem me conhece sabe, que eu sempre falo, que contra frutos não há argumento. Não há argumento. Porque quando, irmãos, nós somos discípulos que geram fruto, é uma coisa que não precisa ser falada, as pessoas veem. As pessoas veem na transformação da sua vida, as pessoas veem nas suas escolhas, as pessoas veem no seu posicionamento, as pessoas veem que você é a mesma pessoa de 6 meses atrás, não é mais. A pessoa mudou. É ou não é? Nossa, que transformação! O que está acontecendo? Fruto, irmão. Um discípulo, a marca de um discípulo é a frutificação. E a frutificação, irmãos, ela gera transformação na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. É uma transformação, irmãos, que começa de dentro para fora. E quando vem para fora, irmão, toma conta de tudo. É um negócio que as pessoas não reconhecem mais você. E não é de você falar. É delas verem, delas olharem para você e ver que, meu Deus, o que aconteceu com você? Sabe por quê, irmãos? Quando nós entendemos o nosso chamado a ser discípulo, até o nosso olhar muda. O nosso olhar físico, a forma que a gente olha para situações, a forma que as pessoas olham para nós, a forma da gente reagir. Talvez antes de você conhecer esse evangelho, ele tomar conta da sua vida, você era uma pessoa que, meu Deus, chutava tudo e, sabe? Mas hoje, com a nova vida em Cristo, com o discípulo que você é, você pensa 2 vezes, não vou chutar, eu vou relevar, eu vou entender por que a pessoa está agindo assim comigo. É ou não é? A gente reflete, irmãos. E sabe o que eu entendo sobre isso, irmãos? Que essa marca de frutificação não é só de gerar frutos, mas é de um amadurecimento. Nós em Cristo precisamos ser maduros na nossa fé. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está... Hoje, essa semana eu vi um dizer assim, né? Eu posso comer dessa fruta? Não, não é só porque ela nasceu que ela está madura. E às vezes é sobre isso, irmãos. Às vezes nós estamos gerando fruto, mas ele não está maduro, está faltando amadurecimento, está faltando, irmãos. E esse amadurecimento, irmãos, sabe quando que vem? Sabe de onde vem, irmãos? De você andar com o mestre. Porque, irmãos, todos os discípulos, o mais velho ali era Pedro, mas tudo era molecote, João. Quando Jesus chamou os discípulos, era tudo jovenzinho. Não era homem formado não, irmãos. O mais velho ali, um pouquinho que tinha mais, né, era Pedro. E como que eles amadureceram, irmãos? Ouvindo o seu mestre. Caminhando com Jesus. Porque, irmãos, o exemplo gera mudança. Sabe aquele ditado que... Nossa, eu quando era mais nova, eu via muito da minha mãe. Ela é linda, gente. Ela até me olha, o que ela vai falar de mim? Sabe aquele ditado bem antigo? Me diga com que andas, que eu direi quem tu és. Minha mãe falava muito isso pra gente, não é? E isso é real, irmãos. Porque com quem você anda vai mostrar se você está maduro ou você não está ainda no ponto que Jesus precisa. E aqueles que andavam com Jesus, irmãos, dia após dia, eles iam aprendendo. Dias após dias, eles iam vendo o que Jesus fazia, como Jesus agia, como Jesus reagia. Dia após dia, irmãos, eles iam vendo os jeitos e os trejeitos de Jesus. Irmãos, eu fico imaginando que honra desses homens poder andar com Jesus. Poder sentir o cheiro de Jesus. Jesus devia
ter cheio de suor, irmãos, igual nós. É ou não é? Depois de um dia inteiro caminhando, devia ter um chulezinho no pé, gente. Era Jesus, ele era homem. Mas imagine a honra de você poder caminhar com ele. Irmãos, uma transformação, ela começa de dentro para fora. O nosso olhar muda drasticamente. É um olhar que a gente olha para nós mesmos e você começa a ver o que você precisa mudar. Irmão, Jesus, ele faz isso em nossas vidas. Quando a gente aceita ser discípulo, ele começa a mostrar para a gente, você precisa ser diferente nisso, você precisa mudar nisso, você precisa ser mais calmo nisso, você precisa... Bonitinho. Você precisa relevar mais, você precisa amar mais, você precisa perdoar. Irmãos, é sobre isso, irmãos. Terceiro ponto. Um discípulo vive pelo exemplo do seu mestre. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo também em tudo o que o fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Aquele que nos chamou é santo e tem nos chamado a uma santidade. O discípulo, aquele que anda com Jesus, tem o chamado a ser santos. Só que isso, irmãos, essa palavra santidade hoje é uma grande briga nas igrejas. Viver em santidade, irmãos, é uma pessoa que é cheia de virtudes, é uma pessoa que é inocente para o pecado, que é piedoso e é puro de coração. Isso são atributos, irmãos, totalmente contrários do que de uma pessoa que carrega pecados. É ou não é? Irmãos, eu não estou falando aqui, eu sou pecadora, a pastora Vai é pecadora. Eu estou falando de pecados, irmãos, que a gente prega aqui direto sobre isso. Uma pessoa que é santa, uma pessoa que busca a santidade, que caminha em santidade, ela foge do pecado, ela foge da aparência do mal, ela foge, irmãos. Ela foge porque a prioridade é ser santo. E um discípulo vive pelo exemplo do seu mestre. Jesus era santo. Jesus hoje está na glória, na destra do Pai, e Ele ouve 24 horas, santo, 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 santo. E esse Deus santo, Ele quer que eu e você caminhem em uma santidade. É impossível, bispa, não é impossível. Não é impossível. Irmãos, Jesus tem nos chamado a viver uma santidade, só que em vez de a gente correr ao encontro dessa santidade, a gente foge. Porque viver em santidade, irmãos, é uma luta constante contra o pecado, é uma luta constante contra o nosso eu, é uma luta constante com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa. Porque ser discípulo de Cristo, irmãos, é consideravelmente você viver aquilo que o teu mestre está ensinando. Irmão, ser discípulo de Cristo, sim, é você deixar de lado os seus pecados, é você deixar de lado aquilo que te afasta de Deus. Oh, irmãos, quando Jesus voltar, o desejo do seu coração é encontrar uma noiva santa, pura. E você precisa entender que esse tempo está chegando. Jesus, Ele não quer vir buscar filhos descomprometidos, que só dizem, eu sou filho do Pai. Mas Jesus quer buscar uma igreja santa, comprometida, uma igreja que se rendeu à sua vontade, uma igreja que se sujeitou a viver aquilo que Ele designou. Pare de achar que a santidade é algo inacessível, porque isso é uma mentira de Satanás.
Se ele falou sede santo porque eu sou santo, ele está afirmando que você pode ser santo porque ele foi como homem. Ele afirmou: se eu conseguir, você vai conseguir. Pare de dar desculpa em nome de Jesus. Quarto ponto. Um discípulo tem disposição para servir. João 12:26 diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Todo discípulo, irmão, é chamado para servir o seu reino. Irmãos, um servo faz o que precisa ser feito e não o que ele quer fazer. Eu acho que precisa ser feito isso. Não, você vai fazer o que precisa ser feito. Irmãos, aqui eu vou pegar um pouquinho. Irmãos, esses dias, nas nossas férias, eu e o Bispão, a gente viajou e a gente foi na cidade que a gente estava, para a gente não ficar sem cultuar, a gente foi numa igreja. Uma igreja assim, gigante, mas gigante, assim, de estrutura, um louvor, assim, meu Deus, eu nunca vi um negócio daquele, assim. Pastora Val, o altar, assim, é um negócio com milhares de luzes e nuvem, e meu Deus, uma estrutura. O louvor, Gabi, meu Deus, o nosso, eles perdiam isso aqui para nós, ó. Tem que valorizar o nosso, né, gente? Né? Irmãos, que estrutura. As crianças chegavam assim, davam o nome, daí saía um adesivo, colocava, quando era visitante, ia para um lugar, as crianças visitantes ganhavam um negocinho. Irmãos, negócio assim fora do normal. Mas uma coisa que me chocou, e eu posso dizer que me escandalizou, porque, irmãos, eu posso ser moderninha em algumas coisas, mas quando diz a palavra de Deus, eu prefiro ser raiz. A gente viu assim, tipo que nem um meronzinho lá. Ai, que belezinha. Só que vários meronzinhos. Tinha muitos meronzinhos. Tinha vários Dus também, vários tamanhos. Enfim, irmãos, tinha muitas pessoas servindo. Várias aspas aqui, tá? E eles usavam uma camiseta escrito assim gigante: voluntariado. Irmãos, aquilo assim me subiu, sabe? E aonde a gente vinha, e era tipo como se fosse diaconato, start, recebendo, né? A gente chegava, era culto de cedo, só jogava o copinho de ceia na nossa mão, a gente meio que pegar assim na entrada, se não pegava, um negócio muito, muito moderno, para não dizer outra coisa. E aí, irmãos, aquilo assim porque assim, ó, o Senhor Jesus não chamou a gente para ser voluntariado. Jesus nos chamou a ser servos. Olha a diferença, irmãos, a descrição de voluntariado para servo. Voluntário. Olha que linda a descrição, irmãos. Vai mexer com o teu coração. Olha que lindo. Voluntário é pessoas que dedicam parte do seu tempo a atividades do bem-estar social. Olha que lindo, irmãos. Não é lindo? Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus não vai ser linda, ela vai ser dura. E olha a definição de servo, irmãos. Dependente de um só Senhor, aquele que é submetido a um poder, a uma força incontrolável. E Jesus nos chama, irmãos, a ser servos. O discípulo não pode ser voluntário. O discípulo não pode dedicar parte do seu tempo a atividades do bem-estar social. Ai, que lindo. Não, irmãos. O discípulo é dependente de um só Senhor. O discípulo, ele se submete a um poder, a força que ele não controla, que é a presença do Espírito Santo. Uma geração tem se levantado como voluntariados. A visão do reino de Deus está sendo
te chamou para ser servo e não voluntário. Entenda isso. Pare de reclamar quando você está 2 vezes na escala no mesmo mês. Graças a Deus aqui na igreja não temos isso, irmãos. Porque se reclamasse, a gente estava lascado. Irmãos, o Meronzinho está todo domingo lá, irmãos, trabalhando. O Du, então, os dedos já calejou, né, Du? Quando não é o baixo, é a bateria. Irmão, sabe o que eu fico chateada às vezes, irmãos? É que eu falei isso aqui na terça-feira e eu vou repetir. Tem pessoas que estão esperando um chamado de Deus do céu para falar assim, qual que é o seu chamado, filho? Seu chamado é... Não, irmãos. Primeiro, irmãos, ministério, vamos lá. Vocês sabem o que é os 5 ministérios? Vamos lá, pastor, vou falar em voz alta. Pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. Certo? É os 5 ministérios. Então não queira, não ache que Deus vai descer nos céus e vai falar assim, Val, o seu ministério é pastora. Ou, Fábio, o seu ministério é ser profeta. Não, irmãos. Se você tem esperado isso de Deus, eu tenho uma triste notícia, isso não vai acontecer. Sabe onde a gente descobre o nosso chamado, o nosso ministério? É trabalhando. Eu descobri o meu ministério limpando o banheiro da igreja. Eu descobri o meu ministério sendo líder de célula, abrindo a minha casa para ser líder de célula, para entrar a célula, irmãos. Agora a gente fica culto após culto, sentado na cadeirinha, esperando. Deus vai falar comigo, qual é o meu chamado. Jesus está chamando você faz tempo e você que não está ouvindo. Qual que é as necessidades da sua igreja? Irmãos, o Meron está ali, ó, todo domingo. Nós só temos 4 diaconatos, agora a gente tem 6. Sete com a irmã Marta. O louvor, irmãos. O Super Kids, graças a Deus, entrou 2 pessoas para ajudar a tia Celinha. Ju, Deus abençoe a tua vida, Ju. Esses dias eu chamei uma líder de célula na minha sala. Eu falei assim, queridona, te amo. Mas eu preciso que você faça alguma coisa na igreja além de ser líder de célula. Ela estalou o olho assim para mim. Eu falei, pois é. Porque, irmãos, essa igreja é responsabilidade nossa. Sabe o que a gente cantou aqui hoje? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Essa igreja é responsabilidade nossa. Não é só minha e do bispão, não. É nossa. O Start precisa de gente. A mídia precisa de gente. A projeção. Irmãos, eu só tenho 2 pessoas na projeção. Domingo, e para elas poderem dançar no louvor, o bispão precisou ficar lá na hora do louvor. Aí acabou o louvor, a Aline foi lá para a Mandinha poder trocar de roupa. E daí, irmãos, a maior correria, porque só tem 2 pessoas, irmãos. Ai, bispo, eu não sei, aprenda. Eu já aprendi. Um dia, irmãos, Deus... Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade com tecnologia. Pois um dia a igreja precisava, eu falei, me ensina aqui como é que faz. Na terça-feira eu fico na projeção, irmãos. Pare de dar desculpa. Ah, eu sou servo do Senhor. Ah, eu nasci para servir, então sirva. A igreja está aqui. Irmãos, tudo que a gente faz aqui no reino de Deus, porque isso aqui, ó. Isso aqui é reino de Deus. Essa aqui é a noiva de Cristo. Você está cuidando da noiva de Cristo. E isso naquele grande dia, irmão, será visto, será lembrado. E eu amo vocês. Irmãos, servo entrega tudo que tem, irmãos. Irmãos, voluntário. Vou falar para vocês, eu faço voluntário. Eu sou palhaça, para quem não sabe. Faço voluntariado de palhaço, doutor palhaço, no Hospital Cajuru.
Irmãos, eu faço a minha 1h30 ali, às vezes 2 horas, pastora Val. Acabou, o que faz, irmãos? Eu vou lá, me troco, ó. Cumpri o meu papel naquele dia. Bati o meu cartão. O servo não, irmãos. O servo, irmãos, o coração de um servo é aquele negócio assim, ó. Eu não tenho hora para chegar, eu não tenho hora para sair. Eu sei, irmãos, que nós temos nosso compromisso. Entendo o que eu estou te falando. Eu estou falando da disposição do teu coração. Muitos vêm trabalhar para o reino de Deus com horário para entrar e com horário para sair. Se passa 1 minuto, fica murmurando na cadeira. Se o culto atrasa 10 minutos, 15 minutos, fica pela amor. Nossa, eu estou na escala. Imagine, a bispa pregou, atrasou 15 minutos, eu vou ter que juntar todas as cadeiras, mas tá de brincadeira. Irmãos, você que tem esse coração, olha, eu tenho uma triste notícia para você. Talvez você não tenha sido um discípulo. Talvez você não tenha sido um servo. Você é simplesmente um voluntário. Que voluntário é o quê? Dedica parte do seu tempo. Isso é muito sério, irmãos. Deus, ele não quer pessoas voluntárias. Deus precisa de pessoas servas, porque Jesus foi o maior exemplo do que é ser um servo. Ele entregou tudo, irmãos. Jesus não entregou tudo que ele tinha, irmãos? Jesus entregou a sua vida. Ele entregou tudo que ele tinha, irmãos. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos. 5º e último passo. Um discípulo, ele não retrocede. Lucas 9:62 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, esse versículo, toda vez que eu leio, o Senhor Jesus espera de cada um de nós uma escolha. Escolher o chamado de ser os seus discípulos. Porque quando a gente lê esse Lucas 9, Jesus fala: siga-me. Jesus chama: siga-me. Jesus, com uma pequena parábola, irmãos, estava ensinando o que é ser um discípulo. Siga-me. Vem. Irmãos, mas olhar para trás significa que você não está apto. E não estar apto, irmãos, quer dizer que você não foi aprovado. Irmão, você já reprovou em alguma coisa? Já? Não dói, Du? Dói demais, irmãos, não ser aprovado. Você pensa: será que eu deixei de fazer? Será que eu devia ter estudado mais? Será que eu devia ter me preparado mais? Será que se eu tivesse tomado um calmante na hora da prova, Você fica ali arrumando várias probabilidades. E se? Se você não está apto, você não foi aprovado. E se você colocou a mão no arado, olhar para trás, irmãos, é ficar lembrando do que você deixou, daquilo que ficou lá atrás, da família. Irmãos, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto. O que significa isso, irmãos? Que os nossos olhos têm que estar quem está seguindo, quem está nos mostrando o caminho, que é Jesus, irmãos. O que ficou para trás ficou, irmãos. Irmãos, sabe o que Jesus está falando isso, irmãos? Porque ele usa vários exemplos, irmãos, vários exemplos. Mas Jesus, deixa primeiro eu enterrar os meus parentes, sepultar o meu pai. Mas Jesus, eu vou seguir Jesus, mas deixa eu pelo menos me despedir das pessoas. Irmão, sabe o que Jesus está falando? Ele quer dizer com isso, irmãos? É que na nossa vida ele precisa estar em primeiro lugar. Na minha vida, Jesus é o primeiro lugar, antes do bispo, antes do Léo, antes da igreja, antes da minha família, antes, irmãos. É isso que Jesus está falando. Porque se precisar, irmãos, acontecer de você deixar um filho teu para trás,
Irmão, eu estou falando que isso vai acontecer, mas eu estou falando do grau de entrega. O grau de você, deixo tudo por amor. Não vou olhar para trás. É isso que Jesus está falando. Aquele que põe a mão no arado, irmãos, é aquele que começou algo. Aquele que começou a arar a terra. Irmãos, é algo que começou um trabalho. Que olha para trás, irmãos, não serve. Você que coloca a tua família, você que coloca o teu trabalho, você que coloca os teus estudos, você que coloca a tua casa, os teus bens, eu não sei o que, na frente de Jesus, você não está apto. Você que coloca a tua família, você que coloca, irmãos, na frente de Jesus, Jesus está falando claramente, você não será aprovado. Isso é sério, irmãos. O Senhor Jesus espera de cada um de nós que a gente escolha seguir Ele, que a gente não olhe para trás. Em Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Irmãos, retroceder está ligado sim à perdição e à destruição. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Ou a gente segue Jesus no caminho, ou a gente vai ficar para trás, e se a gente ficar para trás, a gente não vai saber. A gente vai ficar perdido. Já viu quando a pessoa, eu me perdi? Por quê? Porque você saiu do caminho, ou você perdeu quem estava te seguindo. Quem estava te mostrando o caminho. Você se perdeu quando você estava seguindo. Porque você se distraiu. Porque você conversou. E é sobre isso, irmãos. Irmãos, retroceder está ligado à perdição e à destruição. Por isso que eu sempre falo. Às vezes quando vem as pessoas falar assim para mim, bispa, eu não vou tocar hoje, porque eu não estou bem. Vai sim, vai sim. Não temos que retroceder, irmãos. Quantas vezes as pessoas já me falam, não vou fazer hoje a minha escala. Vai fazer. Sabe por quê? Nós não somos aqueles que retrocedem, irmãos. Porque se eu não confiar que quem está me guiando, que quem está guiando os meus passos, tem o controle de tudo, tem poder de todas as coisas, que vai fazer eu melhorar, que vai fazer a situação mudar, irmãos, que Deus é esse que nós servimos. E muitas vezes, irmãos, a gente quer parar por um problema que a gente está passando, e esse problema vai estagnar você de uma forma que você não vai conseguir mais se levantar. Isso é real, irmãos. Isso é real. Irmãos, eu e o bispão só privamos de subir no altar, irmãos, quando é situação que denigre o altar de Cristo. Pecados que denigrem o altar de Cristo. Mas se é luta diária, irmão, se é assim, sabe, o casamento que às vezes está ali, vamos sentar e vamos se resolver. Problemas que é de fácil solução, irmãos, eu não deixo, sabe por quê? Porque é isso que Satanás quer, ele quer parar você. Ele quer que você retroceda. Porque quando paramos, irmãos, uma vez eu vi uma frase da Fábio, que eu tenho certeza que ela viu em outro lugar. E hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Que uma ovelha fora do rebanho se torna uma presa fácil. E é isso que Satanás quer. Satanás quer parar você, fazer você retroceder para você se tornar uma presa fácil. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu estou aqui, né, o pessoal que trabalha aí todo culto, a gente às vezes está esgualepado de trabalhar. Mas a gente não é cheio, irmãos. Às vezes eu chego esgualepado aqui, Gabi. Hoje é um dia, irmãos, que eu falei, Jesus, hoje eu vou ministrar, vou pregar, vou encerrar, eu vou dizer amém, e vou despedir dos irmãos, e vou, Mas eu sei que eu estou renovado, irmãos. Eu estou aqui, irmãos, o Senhor está me renovando, o Senhor está me enchendo, o Senhor está me restaurando, e é sobre isso, irmãos. Não seja aquele que vai ser uma presa fácil. Não retroceda. Um discípulo de Cristo não retrocede.
Irmãos, aonde Jesus estava, ele estava atrás de Jesus. Irmãos, quando a gente fala multidão, que às vezes a gente vê nas passagens, né, que Jesus estava no meio da multidão. Irmãos, multidão, irmãos, não é 10 pessoas, não é 20. É mais de 500 pessoas, irmãos. 200, 300, 500, 1000. Isso é uma multidão, irmãos. Irmãos, às vezes com 10, 15 pessoas a gente já fica assim, ó. É ou não é? Você imagine com 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. Mas sabe por que os discípulos se perdiam, irmãos? Porque eles estavam na cola de Jesus. Aonde Jesus estava, ele estava. Jesus parava, eles paravam. Jesus virava, eles viravam. Jesus dava uma voltinha, eles davam uma voltinha. Jesus sentava, ele sentava. Irmãos, era grudado. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos com Ele, irmãos. Grudado. Porque daí não tem risco, irmãos, da multidão te sufocar. Não tem risco de você se perder. Não tem risco, irmãos, de você ficar para trás. Um discípulo que anda junto do seu mestre, ele não tem risco de se perder. Irmãos, quando seguimos alguém que sabe para onde está indo, não corre risco de se perder. Jesus deseja que, além de filhos, sejamos seus discípulos.